Salmos 42. Separei apenas 2 versículos para compartilhar com vocês nesse dia. O versículo 5 e 6 diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que se perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Pensei algumas coisas, né, para compartilhar com vocês, para pensar aqui com essa fala do salmista. Então, o salmista Davi, não, esse aqui não é o Davi, mas enfim, o salmista, ele estava com a alma batida. E ao invés dele se espernear por aí, né, falar, brigar, como dizem, com Deus e com o mundo, de ficar brigando, de ficar aí procurando confusão, sabe? Murmurando que porcaria, né, de vida, enfim, tal, essas coisas desse tipo, né? Não, a atitude dele foi muito linda. Ele foi falar com a alma dele. Aliás, eu acho tão linda essa coisa de falar com a alma. Eu quero te convidar também a falar com a alma. Quando nós falamos com a nossa alma, nós nos internalizamos, né? Nós nos voltamos para cá, para dentro de nós e vamos falar com os nossos sentimentos, nos consolar, né? Nos questionar. Olha que ele diz: por que está abatida? Abatida é triste, decepcionada, é angustiada. Por que você está assim? Por que você está assim? Espera em Deus. Então, assim, é como pensar assim: por que você está assim? Tem esperança para você. Amanhã é outro dia, você tem esperança. Então, falar, né, com a nossa alma é algo assim muito lindo, maravilhoso, sabe? Eu gosto de fazer isso. E percebendo aqui, né, que quando ele começa falando com a alma dele, mas logo ele já vai estar falando com Deus. Então, quando nós nos voltamos para cá, para dentro de nós e começamos a falar com a nossa alma, fatalmente nós vamos acabar falando com Deus. Essa conversa vai finalizar entre nós e Deus. Aí quando ele foi ver, ele não estava mais falando com a alma dele, estava falando com Deus. Porque falar com a nossa alma é falar com algo que nós não vemos, mas nós sentimos. E aí nós vamos também depois falar com Deus, que não vemos, mas também sentimos. E aí ele diz, né? Ele diz aqui: oh meu Deus. Aí ele fala com a alma dele, diz: por que está batida, né? Ainda o louvarei na salvação da sua justiça. Espera em Deus. Ainda eu vou me alegrar. Então, se você está aí triste, decepcionado, pense, você ainda vai sorrir. Você ainda vai ter dias que você vai sorrir. E você vai esquecer desse dia. Você não vai nem lembrar mais. Você, sabe, vai vir dias que você vai sorrir ainda. Então se alegre, diga para tua alma, isso vai passar. Aí depois ele vai falar com Deus, ele diz: ó Deus, dentro de minha alma, a minha alma está abatida. Aí ele vai contar para Deus, né? Ele pergunta à alma dele: por que está abatido? Por que você está assim? Aí depois ele vai dizer, conta para Deus: a minha alma está abatida. Aí ele diz: eu me lembro, portanto, lembrei-me de ti
Quer dizer, quando nós nos voltamos para dentro de nós e falamos com a nossa alma, nós vamos, essa coisa de ficar aqui conosco mesmo, vai nos fazer lembrar de Deus, do nosso Criador. Aí ele diz, eu me lembrei de ti. E muitas vezes esse lembrar de Deus, nós vamos lembrar do que Deus já nos fez, né? Daquilo lá atrás que Deus já nos favoreceu, Deus nos atendeu em algum momento. Todos nós, eu tenho certeza que todos nós já tivemos aí, já teve aí uma experiência de saber que Deus o ajudou, nos ajudou. Então, quando nós nos voltamos assim para dentro de nós, nós vamos lembrar de Deus, entendeu? E isso vai nos tirando, né? Vai nos dando aí um novo ânimo, uma alegria, alguma coisa de bom vai acontecer, tá bom? Então, assim, quando você estiver abatido, alguma coisa desse tipo, não fica, não precisa, às vezes não precisa ficar falando para ninguém, fale com você mesmo, fale com Deus e entenda, vai passar e você vai sorrir, você vai ter momentos maravilhosos aí com Deus, com você mesmo, na vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Acomode essa palavra aí bem no teu coração, num lugarzinho muito especial aí no teu coração. Receba essa palavra. E que Deus te abençoe hoje e sempre.